deu pra entender isso, né? A forma como a gente usa a música, deixa eu ver. Aqui, a mesma música já foi atuando nos diferentes tipos de memória. Eu nasci lá em Palmeiras e mudei para Goiânia. hora de trabalho. Feijão, tomate, São uma lista de compras. sabão, vassoura e rodo. Diz aí o que é doce, mas quando morre não é mole. Quando olhei a terra dele, qual fogueira de Santa Deus do céu, ai, porque tamanha judiação. Eu perguntei a Deus do céu, ai, porque tamanha judiação. Curta, comenta, compartilha, aqui é um exemplo da música atuando nos diferentes tipos de memória. E diz aí que é doce, mas quando morde não é mole. Rapadura. Já vem a rapadura na mente, né? Ah, eu fico encabulado, gente, porque eu acho que nenhum profissional tem esse privilégio que nós temos de trabalhar com música. E o tanto de coisa que cabe para trabalhar com música. Quando eu formei, eu sentei em uma sessão de estimulação cognitiva e colocaram um papel para a pessoa responder e a pessoa entediada, não queria fazer aquilo, achando super regressivo estar ali de frente com a tarefinha de casa. E aí eu comecei a me incomodar com aquilo. Por quê? Que tem que ser ali no papel, sendo que a música tem essa potência toda. E o meu trabalho começou a ser transformar aquelas atividades do papel, eu falei isso também, né? Vocês lembram? Transformar aquelas atividades do papel em atividades musicais, que deu nesse resultado aqui. Eu poderia fazer uma perguntinha de charada, como eu já fiz também, e ainda uso. O que é doce não é mole. O que é doce não é mole. Poderia só escrever isso no papel, não poderia? Mas olha o tanto de estímulo que essa pessoa perderia, porque aqui ela está lembrando que a música Asa Branca, ela está ouvindo a melodia, está ouvindo a harmonia, provavelmente ela vai estar tocando um instrumento percussivo, e ela vai estar cantando. Olha o tanto de coisas acontecendo no cérebro ao mesmo tempo, mais do que seria apenas com o papel. Seria um estímulo, mas olha o tanto que é potente a nossa profissão, entende? Olha o tanto que é rico. Então, uma das coisas que eu não me orgulho, mas que eu acho bom, é não ter ido logo para uma pós ou para uma outra formação, porque eu tive que me virar com a musicoterapia. Eu vejo muito musicoterapeuta que forma em musicoterapia, faz psicologia, e a musicoterapia passa a ser um apêndice da sua prática clínica. Finaliza a sessão com a musiquinha. A Sandra odeia falar musiquinha. Finalizam a sessão com a música, né? Olha tanto que você passou 5 anos aqui, é 5 ainda? 4? É 4. É 4, eu viajei. Eu passei 4 anos, tô falando assim. Você passou 4 anos, mas que tinha tudo pra ser 5, porque a gente pega 14 disciplinas. Pra chegar lá, você fazer psicologia e usar a música como um apetrecho, um chaveirinho, entende? Porque aí você fez psicologia ou você fez outra formação e começa a usar a música. Não, infelizmente isso daqui não vem pronto. Você tem que fritar seus neurônios para transformar tudo que existe, escalas de avaliação, né? Que existem em outras áreas, não existe tanta musicoterapia. Você tem que transformar aquilo para sua prática e não você se transformar em outro profissional, né? E lembrando sempre que a musicoterapia é a única que tem essa potência da música, né? É a única que tem esse ganho de estimular várias áreas do cérebro. A gente sempre ostenta isso, né? Que nos exames de neuroimagem, quando toca a música, o cérebro todo solta foguetes e tal, mas e na hora de usar essa música, né?
Por quê? Porque não tem tantos autores que escreveram antes de nós, ou seja, a gente tem que escrever, a gente tem que fazer esse serviço de pioneirismo, né? De desenvolver uma área, de desenvolver uma atuação, de desenvolver métodos, de desenvolver atividades, se baseando nas outras áreas. Sim, sim. Pode também? É, sim. Sim. É, tá comprometido. Se ela não entendeu a curto prazo, ela não está aprendendo, Pode sim, é um dos indícios de avanço da demência é quando a pessoa não consegue aprender coisas novas. e aí, então você sempre vai lançar um repertório antigo, mas vai introduzir letra nova mesmo? Também. Vai introduzir informação nova, uma melodia antiga. Exatamente. Qual que é o principal método de atuação que eu utilizo? Você usa uma habilidade preservada para trabalhar uma habilidade prejudicada. Então, se eu tenho a memória de longo prazo comprometida, eu vou pegar, preservada, eu vou pegar essa memória de longo prazo para estimular a memória de curto prazo. Né? A aprendizagem é uma habilidade cognitiva muito comprometida em estágios iniciais da demência, mas não significa que ele não consiga aprender. Tem até esse mito de que idoso não aprende. Aprende sim. Até uma pessoa com um quadro de demência aprende. Eu estou fazendo um processo terapêutico que o paciente aprende a tocar violão e ele está aprendendo. Agora, ele tem mais dificuldade, obviamente, mas ele consegue aprender com os estímulos corretos. Então, eu estou a todo momento usando algo da memória de longo prazo para estimular de curto prazo. Não só isso, mas para estimular a aprendizagem, para estimular a atenção. Então, eu uso essas habilidades preservadas para trabalhar as prejudicadas. Então, o exemplo da paródia, eu até trouxe alguns exemplos aqui que vocês vão ver, que é exatamente isso. Eu lembro de falar também, com os meninos que estavam na aula, que a Asa Branca é uma música coringa. Eu tô até parando de repostar status com a Asa Branca, eu pensei, esse musicoterapeuta é um musicoterapeuta de uma música só. Que incrível que o povo só grava a hora que eu tô tocando Asa Branca. Eu toquei 10 músicas, aí chega na Asa Branca e eles querem filmar. É que é a mais conhecida deles. Mas a Asa Branca é um coringa que serve para a pergunta da professora aqui. Você usa aquela melodia familiar, simples, com harmonia simples, para trabalhar informações novas. Quando eu era criança eu já usava isso, porque eu era a pessoa que comprava as coisas lá de casa. Não precisava lembrar a letra, ou lembrar a lista de compra, eu transformava em música para não esquecer. Aí aquilo era uma memória de trabalho, mas quando eu entregava a compra para o meu avô, para minha mãe, eu ficava com a música na cabeça, se transformava em uma memória de longo prazo, certo? Deu para entender esse fenômeno? Então eu usei ela como memória de trabalho ali, mas eu consegui aprender com aquilo. Não, tá ótimo. Agora eu vou ter que falar no microfone. Exatamente. Mas assim, o que é que você sabe? Porque sim, pode ser. Como é que é a pergunta? Não entendi. Por que é? Vocês sabem ler muito. Ah, E sim. aprender a ler muito não é coisa, não é brincadeira. Eles fizeram isso por 10 anos, desde pequenininhos, lá por muitas horas ao dia. Então, e toda música nova que se apresenta é um desafio, só que a gente já tem que transformar numa bagagem que desvenda aquele desafio. Mas o que eu ia perguntar era isso. Era outra. Nesse tanto mapeamento cérebro,
doutora? Motricidade fina. Motricidade fina e mais o ouvido trabalhando, mais os olhos, todos os sentidos. Então, assim, já tem um fato de trabalhar tantos sentidos simultaneamente, mais a métrica da poesia, né? A métrica de música diferente. Sem o que, você não lembraria da lista de notas. Porque sem coisa métrica, coisa mínima, mínima, sem mínima, mas a métrica é tudo, né? Então, assim, ó, nem tudo é tudo, né? Então, por isso, uma deles também, você já explicar por que a música lenta e o resto se esquece. É interessante, tem uma pesquisa aí, eles chamaram de memória musical. Acho que ela foi feita em 2018. Mais um termo para vocês. Memória musical. Não trouxe porque é mais um termo. A única diferença da memória musical, ela funciona como as outras memórias. É que em alguns pacientes com Alzheimer, eles não comprometeram a memória musical. E eu já atendi isso. Já chegou em momentos que cheguei na casa da pessoa, a pessoa estava assim. Comecei a tocar violão, a pessoa acendeu. Estava no estágio avançado de demência, mas aquela memória musical estava ativa. Eles conseguiram pesquisar isso e chegaram numa área do cérebro, eu não vou saber dizer agora, eu li várias vezes essa, mas eu não estou conseguindo lembrar, mas tem uma área que é responsável por essa memória musical, como eu disse, todo o cérebro está sendo estimulado e está sendo envolvido, mas eles conseguem enxergar em algumas áreas que eles atribuem aquela área específica como a área de tal estímulo. Então eles chegaram nessa área e disseram que o líquido que compromete o cérebro e causa o Alzheimer, estou falando de forma bem leviana, depois se vocês quiserem estudar mais, tudo isso tem nome. Ele não consegue atingir essa área específica do cérebro, nesses casos, os pacientes que conservam a memória musical, ele não chega nessa área específica, que fica aqui no lóbulo frontal e temporal, fica aqui nessas duas regiões mais ou menos. Então, nesses quadros específicos, não atinge, não compromete a memória musical, mas é uma pequena diferença das outras memórias, né? Que seria essa área que não é atingida nesses casos específicos. Por quê? Já teve pacientes que eu atendi, estágios avançados, que não lembravam de música, então não é um padrão, porque de fato cada ser humano vai ter a sua doença, entende? Então assim, existe essa recorrência, é comum que não se perca a memória musical, mas acontece também de perder a memória musical, então tem essa diferenciação. Eu não sei se com o passar do tempo, confesso que eu não fico muito pesquisando isso, vou começar a pesquisar porque eu quero escrever sobre o que eu tenho feito, vocês vão ver resultados aqui muito interessantes que eu preciso escrever, é uma responsabilidade escrever isso, e aí eu vou me internar mais disso, provavelmente tem, né? Continuou-se estudando sobre isso e desenvolvendo esse tema. Cláudia Zanini seria a pessoa perfeita para falar. Certa vez eu vi que a memória musical ela tem muita associação com a emoção. E tem pessoas que desde a infância e juventude têm uma relação mais forte com a música. Inclusive mostra jovens com um acidente de trânsito que perdem movimentos e que a neurociência mostra que às vezes ouvindo aquela canção que ele ia no show, na juventude, ele consegue fazer um movimento. Tirou o estímulo, acaba. Mas parece ter uma vinculação também No caso com da a forte bailarina, né? emoção para arraigar mesmo essa memória, ficar mais Intensa ali, mais intensa. E aí você acaba resgatando ela no processo de acidente, de demências, né? Vocês lembram da bailarina na cadeira de roda? É exatamente o que você está falando, né? Começou a tocar a música, ela começou a fazer os passos do Lago do Cisne. Tem ela que Tem autor Walter Sachs, tem tanto a ver com essa relação do discurso, porque a música às vezes era muito jovem e essa música é uma música despercebida na vida dela. Aí, depois já mais velha, essa música retorna e fica uma coisa até meio ruim, assim, né? no hiperfoco, talvez. Ela escuta como se fosse uma caixa de som do lado dela, eu acho até um diagnóstico. Interessante. Pois é, eu tenho certeza que tem muitos estudos, mas infelizmente não na área da musicoterapia, concorda? Eu acho que não, né?
tem essa tese de doutorado da Shir é uma das mais completas que eu já vi da musicoterapia falando sobre isso. Geralmente é gente da neurociência que tem uma afinidade com música que fazem essas pesquisas, infelizmente, né? Nós estamos aqui com tudo para pesquisar esse tipo de coisa, então a gente tem que... É difícil trabalhar estrela, né? Pois é, o professor, o médico estava falando isso pra mim, que no Brasil vocês têm que dar aula e ser cientista ao mesmo tempo. É difícil. Muito bom, gente. Pera aí, eu tenho que achar uma coisa. E aí entra um pouco do que eu falei lá no início. A memória sozinha não faz sentido, ela está dentro da cognição, né? E aí vocês vão sempre escutar isso. Reabilitação cognitiva, estimulação cognitiva. Porque a memória é uma das habilidades cognitivas. A cognição é onde tudo acontece, né? É onde tem ali várias habilidades trabalhando em prol do benefício do ser humano. Então, a memória faz parte disso, né? Ela faz parte... Só deixa eu passar aqui. Ela faz parte de um todo chamado cognição. Então, ela trabalha para o bem da cognição. No geral, tem uma frase muito famosa, eu não sei se vocês já escutaram, que a memória é a mãe da sabedoria. Faz todo sentido, não faz? Então a cognição usa a memória para desenvolver aquelas habilidades. Por isso que tem que ser essa impressão, né, que o Alzheimer afetou a memória apenas. Mas afetando apenas a memória, vai ter o comprometimento da atenção, vai ter o comprometimento da linguagem, vai ter o comprometimento das funções executivas, porque ela é uma base fundamental, certo? Então, de forma que não tem como desassociar. Quando eu vou trabalhar com a memória, eu trabalho dentro da cognição. Então eu uso termos de estimular a cognição. E a memória dentro das outras habilidades cognitivas. Deu o meu exemplo, que a minha memória de trabalho é ruim por quê? Qual foi o exemplo que eu dei? Por causa da atenção, né? Eu não presto atenção naquilo ali, então tem que ficar voltando lá para olhar. Então, pensar em memória desassociado de outras habilidades também não faz muito sentido. E vocês vão ver nos exemplos que eu vou trazer que a música que eu trabalho, né, as composições que eu faço, não está focada apenas na memória, mas sim na cognição. E a memória está lá em todo momento. Então é importante clarear isso. No meu trabalho com demência, com Alzheimer, o principal sintoma pode ser a memória, mas ela, na minha forma de enxergar aquela patologia, está dentro da cognição. E aqui eu quero que vocês também entram dentro da cognição. Saiam apenas da memória agora e começam a enxergar ela dentro da cognição. Vamos fazer um levantamento básico aqui das habilidades cognitivas? Quais são elas? Oi? Atenção. Linguagem, você entraria nisso, né? Raciocínio, acredito que está dentro das funções executivas, que é uma habilidade cognitiva. Isso, também acredito que está dentro das funções executivas, também faz parte, né? Mas é uma habilidade cognitiva. A parte sensorial também, a percepção, quero dizer, percepção, também é uma habilidade cognitiva. Então, existem várias habilidades cognitivas, orientação também, né? Faz parte de habilidades cognitivas. Então, quando a gente enxerga, é outra coisa que na minha prática eu me deparei com esse problema. Quando eu cheguei para atuar, a Shir e a Teresa Raquel já estavam lá na frente. Eu fui atuar não como um aluno, mas como um colega delas, né? E aí os termos que ela usava, tinha hora que falava de cognição, tinha hora que falava de memória. Aí eu voltava a falar de cognição e aquilo era uma bagunça na minha cabeça. Peraí, o que é cognição, o que é memória? Muito parecido com aquela mistura de memória autobiográfica, é uma mistura de semântica com identidade. Percebe? Então, compreender a cognição, as habilidades cognitivas e a memória é muito importante.
Porque vai ter momentos que na sua avaliação você vai ter que perceber qual é a raiz daquele mal, né? Como a gente deu o exemplo, esqueci a panela no fogo. Qual é a raiz desse mal? É um prejuízo na memória? É um prejuízo na atenção? É um prejuízo em estresse, em burnout? O que seria isso, né? Então você tem que compreender essas separações, porque na prática não separa nada, é tudo cérebro, está tudo envolvido, mas para você conseguir mapear, você tem que separar um pouquinho as coisas e depois enxergar o todo, né? Trilhando um caminho ali clínico, né? Então você faz a avaliação, percebe onde que está ali os principais sintomas, as causas daquele sintoma e começa a trabalhar. Eu, como atuei um pouco com autismo, eu lembro de ouvir um termo sobre desenvolvimento global que eu achei muito interessante, que a terapia ela tinha mais resultado quando aquele trabalho que estava sendo desenvolvido transbordava, vou dizer assim, para outros lugares que não a clínica, ou seja, né, tinha que ter ali em casa uma pessoa fazendo as atividades com o paciente, né, tinha que eu estou aprendendo sobre o microfone, ele não pode estar isolado sozinho, ele tem que estar junto com a função dele, que é amplificar a voz. Faz sentido? Então o desenvolvimento global, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, é muito enxergado nesse sentido de enxergar como um todo. E aí a partir disso, eu comecei a desenvolver meu trabalho. Então eu não vou trabalhar só memória, sendo que eu preciso olhar para a cognição. Então eu tenho um objetivo central, eu tenho meu plano terapêutico, mas chega na hora da sessão, eu uso a música para estimular o máximo. Quando surge um déficit específico, teve caso de paciente que estava com dificuldade no rastreio visual, né? É um nome autoexplicativo também, né? Rastreio visual. Então, fui dar foco para isso. Mas enquanto não tinha esse sintoma específico saltando ali, eu estava estimulando a cognição como um todo. Sei que o problema está na memória de curto prazo, então uso a memória de longo prazo para estimular. Uso linguagem, uso orientação, uso tudo. Eu vou estimulando de forma global, né? De forma ampla, até que surja um déficit que salte aos olhos. Por que eu estou falando isso? Porque nas músicas que eu vou apresentar, nas composições, tem a memória dentro de um contexto, dentro de estímulos de linguagem, dentro de estímulos de rastreio visual, dentro de estímulos de memória semântica. O que é a memória semântica? É saber o nome das coisas, né? E a função delas também, é uma memória de longo prazo. Então, tem tudo envolvido ali dentro da música. Certo? Deu para compreender? Aí, isso, na aula eu falei sobre isso, mas claro, existe orientação temporal, orientação espacial, né? Existem várias orientações, orientação pessoal. Dá para entender o que seria isso? Você sabe onde você está, né? Você está dentro do mini auditório, de forma mais ampla, dentro da EMAC, de forma mais ampla, aí você vai, né, tendo uma série de informações de orientação espacial que você nem pensa nelas, mas em um déficit cognitivo isso é prejudicado. É muito comum, né, o idoso, você está atendendo ele, e quando termina a música ele fala assim para a cuidadora: agora nós vamos para casa? A cuidadora diz: nós já estamos em casa. Aí olha, não, vamos para casa, né? Exatamente. E estava cantando, né? Cantando, estava ali. Acabou a música, vamos para casa. Exatamente. Ou pessoas que, por exemplo, moravam em outra cidade, vêm morar com o filho ou a filha para cuidar, né? Ele nunca se sente em casa ali, por mais que ele já mora lá há muitos anos. Então ele sempre está pensando que ele não está em casa, né? Então tem essas questões de orientação espacial que são muito importantes. Ou mesmo que ele mora lá há muitos anos, mas tem comprometimento cognitivo que você está lá na casa que você nasceu, você tem 90 anos e você acha que não está em casa. Porque existem várias habilidades cognitivas envolvidas ali, né? Então chega ao caso de você não saber o seu próprio nome, então imagina o lugar onde você está, né?
Então existem essas habilidades. Orientação pessoal tem muito a ver com a memória autobiográfica, quem eu sou e quem você é, né? Eu no meio onde eu estou inserido, você junto comigo, essa é uma orientação pessoal. Então existem várias orientações. Existe muita coisa que não dá para falar, mas na música que eu trouxe para dar exemplo, tem tudo isso sendo trabalhado de uma vez. Por quê? Porque uma terapia boa não é uma terapia que fica tratando minúcias. Ela trata da vida, ela trata de questões reais, certo? Eu não vou ficar focando demais em determinada coisa só porque aquilo é o meu objetivo central. Eu vou trabalhar aquilo dentro de um contexto que eu chamei de desenvolvimento global aqui. Dentro de um contexto, aquilo com a sua função. Por que eu vou ficar lembrando o que é microfone, o que é microfone, só pelo microfone em si? Então, quando eu trabalho com essa visão. Eu vou trabalhar tudo. Surgiu um sintoma que salta aos olhos, eu foco naquele sintoma e tento trazer aquilo para o que eu já estava fazendo. Uma música dá para você fazer várias coisas. Asa Branca, que é o exemplo. Nós estamos em que mês? Junho. Dá para associar com orientação temporal como? É uma música de festa junina, né? Dentro dessa parte de orientação temporal, existe características da festa junina, certo? O que seria? Comida, mas vamos entrar um pouquinho mais para a música, só para a gente ficar nesse exemplo. Existe sanfona, quadrilha, forró. Essa característica musical é muito marcante. Então, eu vou usar isso para estimular a orientação temporal. Então, já que nós estamos em mês de junho, festa junina, quais são os 12 meses do ano? Com a Asa Branca eu trouxe esse tema para a mesa. Tem muito verbal na sessão. Não é só tocar o tempo todo, não. Eu faço todo o contexto ali utilizando o verbal e trago a música como reforço também para aquilo que eu estou dizendo. Então, quais são os 12 meses do ano? Vai falando o nome. Quais são eles em número? O mês de junho é qual em número? Estou estimulando orientação. Vamos voltar para a música. Essa música aqui tem sanfona, né? Outra música que tem sanfona, já passo para outra música dentro daquele tema. Então eu estou sempre com o meu objetivo em mente, manipulando a música ao meu favor. Tá dando para acompanhar? Isso. Eu uso muito isso porque é a partir do contexto. Se eu chegar só tocando a música, um exemplo aconteceu no grupo esses dias. Música de festa junina, música Asa Branca. Eu ia chegar lá tocar a música. Não ia ter nada a ver com, como eu já fiz várias vezes, com festa junina, com orientação temporal, não ia ter nada a ver. Porque eu já toquei Asa Branca e não consegui trazer isso, porque não era meu objetivo. Então o que eu fiz? Contextualizei. Tema festa junina. Vamos falar sobre isso. Quais são as características? Como eu fiz essa pergunta. Trouxe todo o contexto no verbal, características, comida típica, roupas, quais regiões que tem mais, que usa mais essas festas, que faz isso. Então, quando eu fui tocar Asa Branca, ela estava imersa dentro desse contexto que eu tinha preparado antes. E aí, quando eles foram tocar Asa Branca, não era a Asa Branca, a mesma Asa Branca dos encontros anteriores, era a Asa Branca da festa junina. Mas, gente, a gente já tocou a Asa Branca 1 ano tocando a Asa Branca. Só que dentro desse contexto, ela serviu como estímulo para orientação temporal. Faz sentido? E a forma como eles tocaram foi diferente. Assim, não dá para dizer exatamente o que foi diferente, mas tinha uma força maior. Tinha uns olhares distantes, lembrando das festas juninas anteriores, ou da barraca do beijo que queria beijar o menino, entende? Porque
essa música dentro do contexto, na hora do fazer musical, ela serviu para gatilho de memória para aquele contexto que eu tinha direcionado, né? Eu já tinha falado sobre festa junina, lembra do exemplo do filme? Eu preparei o contexto sobre isso. Então as memórias sobre festa junina, enquanto estava fazendo aquele fazer musical, foi sendo resgatadas. Então elas falaram uma coisa, as participantes, antes da música, falaram muita coisa sobre festa junina. Só que depois da música, elas falaram coisas específicas, mostrou foto do neto na festa junina da escola, e que ele quis dançar com uma menininha lá que ninguém queria, entendeu? Então depois da música, dentro desse contexto, ela teve um resultado diferente ali, ela foi direcionada para aquilo que eu queria trabalhar. Isso é o que eu chamo de usar a música como ferramenta. Se eu simplesmente chegasse lá e tocasse, não ia ter aquele resultado que eu queria, né? Por isso então eu contextualizo, eu trago o verbal, eu coloco a pessoa dentro daquela realidade que eu quero. Eu sinceramente não sei se outras pessoas fazem isso, ou se o quanto isso é utilizado por outros musicoterapeutas, mas é a forma que eu trabalho, por enxergar esse que eu chamo de desenvolvimento global, é aquele objetivo meu dentro de um contexto. Por quê? Esse tema específico, a festa junina está cercando todo mundo, então eu entrei aqui e tem bandeirola, está sendo martelado na cabeça de todo mundo isso. Então eu uso isso, né? Por que a gente trabalha o Natal na época do Natal? Trabalha a festa junina na época da festa junina? Porque a pessoa está inserida nesse contexto. Se eu ficasse trabalhando Papai Noel e Natal agora, o meu ganho ia ser menor. Então eu preciso considerar o contexto e trabalhar os meus objetivos dentro daquele contexto. Deu para entender? E aí, sempre olhando para a cognição, né? Aqui eu falei sobre o papel da memória dentro da cognição. Nada disso aqui que vocês já leram. Tem um tempão que o slide está aqui, vocês já leram. Seria possível sem a memória. E aí entra uma composição musical que eu fiz junto com a paciente, que trabalha a memória, mas dentro de estímulos da cognição. Mas o principal objetivo nessa composição era estimular as funções executivas, memória operacional, aquela habilidade que você sabe que você tem que colocar a cueca e depois a calça, não inverso, né? São coisas básicas que a gente faz no automático, mas que num comprometimento cognitivo precisa ser reforçado, precisa ser estimulado. Não disse que essa paciente específica estava passando por isso, não. Mas o meu trabalho também é prevenir, é estimular de forma ampla. Então, utilizei essa música para trabalhar isso. É uma atividade na casa que ela gosta de fazer, né? Sempre ouvi isso das sessões, aquela ideia de se trabalhar uma habilidade preservada para estimular as prejudicadas. Então, usei algo que ela gosta de fazer, o serviço que ela mais vê resultados para trabalhar isso. Mas antes de chegar aqui, nós não temos apenas composição musical. Por que eu estou trazendo composição musical? É um insight que eu tive trabalhando com isso, porque, ao meu ver, a composição musical ela consegue passar por todas as experiências musicais. Faz sentido? Porque ela começa como uma composição musical, ela passou pela improvisação antes, né? Naquela fase de criar ali, ela se torna uma composição musical, pode ser usada para escuta, pode ser usada para recriação. Então a composição musical tem sido uma das experiências musicais que eu tenho mais utilizado. Claro que depende do quadro clínico, né? Não vou trabalhar a composição, que é uma coisa complexa, né? Com todo tipo de paciente. Alguns pacientes dão mais resultados assim. Então eu tenho utilizado muito a composição e tenho tentado desenvolver um método de composição. Porque compor já não é fácil, ainda mais com uma pessoa que não tem formação musical. A responsabilidade do musicoterapeuta é levar todo o musical para aquela pessoa, certo? Então ele tem que
oferecer um ambiente seguro para a pessoa compor a música dela. Os déficits musicais que aquela pessoa tem precisam ser compensados pelas habilidades do musicoterapeuta. Por que eu estou falando isso? Quando eu chego com uma proposta de compor uma música, qual é a primeira coisa que eu escuto? Não dou conta não, Deus me livre, que isso? Eu não sei nem cantar, ainda mais inventar música. E de fato, se for deixar para uma pessoa, né, uma pessoa da população normal, geralmente, tem pacientes que é difícil eu investigar a identidade sonora daquele paciente, porque, gente, sério, tem gente que não escuta muita música, né? Tem gente que não tem essa... Aí quando você começa a tocar Asa Branca, a pessoa, conheço. Mas ela não lembra assim de imediato. Tem gente que a música não... Eu fiquei até chocado esses dias que eu fui tocar com uma criança não tinha nada, não queria saber de música. Eu, como assim? Como pode? Mas existe pessoas que não têm esse vínculo que nós temos com a música. Então, nessa hora, nós precisamos oferecer um ambiente seguro para que essa pessoa crie. E essa criação precisa ser feita através de métodos. E é o que eu tenho que tentar desenvolver, métodos para compor em um ambiente seguro para o paciente. Para chegar aqui, foi, eu acho que no mínimo 15 sessões. E aí é uma qualidade do particular que eu acho que fora do particular, não sei se tem. Porque até em plano de saúde muda muito, né? O paciente. Mas no particular tem esse benefício. Então eu tô lá toda semana, às vezes 2 vezes por semana. Então eu tenho muito tempo para trabalhar. Então eu começo trabalhando linguagem, né? Lembrando de palavras. Na verdade, a primeira coisa que eu faço é eleger um tema. Dentro daquele tema, né? Qual é o tema? Lavar a louça. Seleciono palavras que tem a ver com o tema. Então, o que tem a palavras que tem a ver com lavar a louça? Sabão, você falou muito. Gente, vocês estão lendo aqui, gente. Vamos estimular a cognição de vocês. Puxa. Então, isso. Então, uma sessão só para escolher o tema. Lavar a louça. Eu já falei de várias coisas que ela gosta de fazer. Várias. Tanto de coisa que eu estimulei na memória dessa paciente. Eu gosto de sair. Lembrei disso. Gosto de lavar a louça. Lembrei disso. Gosto de... Entendeu? Uma sessão só lembrando das coisas que ela gosta. O que eu trabalhei com isso? Oi? Qual? Isso. Memória de longo prazo, emoção, memória autobiográfica, orientação pessoal. Oi? Memória afetiva, eu gosto de fazer. Isso mesmo. Percebe, gente? Tanto de coisa que está sendo estimulada. Por isso que não dá para eu ficar focado. Memória semântica. Não, eu vou estimulando tudo. Como uma enchente que vai passando ali na cognição da pessoa. Eu tenho os meus objetivos, né? Eu quero estimular a memória de curto prazo, quero estimular a orientação pessoal, mas eu vou estimulando tudo. Aí depois, levanto rimas com aquelas palavras, rimas aleatórias, estou trabalhando linguagem, né? Várias palavras. E assim eu tenho desenvolvido esse método, eu ainda quero fazer ele, escrever ele direitinho, para depois eu conseguir passar, porque eu acho que a minha história, como vocês no currículo Lattes, tem muito a ver com composição. Então é um pouco mais, não sei se é bom, vocês vão dizer se a música é boa, não é sobre isso, mas é um pouco mais fácil para mim composição. Mas eu imagino que se outros musicoterapeutas, né, tiverem acesso a um método que facilite esse processo de compor, vai ser legal. Então eu quero desenvolver isso e sistematizar esse método. Beleza? Eu vou cantar aqui para vocês verem o resultado dessa música. Alguma pergunta sobre isso que eu falei? Deu para entender o que a gente caminhou até agora? Então a memória, agora ela está sendo enxergada dentro da cognição, né? Então dentro da cognição, eu trabalho não só a memória, mas a memória, como é a mãe da sabedoria, como a gente disse, ela está envolvida em tudo que a gente faz. Então se eu estou trabalhando orientação, está indo para a memória, né? Está sendo através da memória.
o trabalhando memória autobiográfica, o trabalhando atenção está indo dentro da memória. Existe também um método dentro dessa forma de trabalhar que eu tenho desenvolvido. Como é que é feito um musical? Eu falei sobre a letra, né? Sobre o tema e tudo mais. Né? Eu não tiro a música da minha cabeça, simplesmente. Apesar de querer, porque eu gosto de criar música, então eu quero pôr o meu musical ali. Não tem como eu cancelar meu musical, ele está ali a serviço do outro. Então ele vai estar presente na composição. Mas eu tento não deixar ele ser predominante. Lembra daquela questão de compensar a musicalidade, naquele sentido de a formação musical? Então, o meu musical vai até onde tem espaço, né? Até onde o musical do paciente não vai. Ou seja, se ele não entende o que é um baião, o que é um axé, vamos axé, mas ele não entende o que é um sertanejo raiz, o meu musical tem que apresentar para ele. Mas a partir do momento que eu percebo que ele gosta do sertanejo e não do funk, então eu já tenho um direcionamento. Então a minha composição musical, ela parte disso, de todo o processo musicoterapêutico, e ela se baseia na identidade sonora desse paciente, né? Aí eu tenho que te dizer também, no início dos processos terapêuticos, vocês vão perceber que a música ela vai parecer um pouco mais comigo do que com o paciente. Por quê? Porque é o início do processo terapêutico. A minha musicalidade está mais ali e eu não tive tanta consciência ali na sessão daquela música que causa mais efeito no paciente. Conforme vai passando o processo, tem um exemplo exato disso aqui. A primeira composição e a segunda composição. Numa, tem muito a ver com o meu jeito, né? A serviço do outro, claro. É porque não tem como eu me cancelar. Mas na outra, que já é muito mais pra frente no processo, eu já estava totalmente inserido naquela identidade sonora. Então a música veio mais com a cara do paciente, entendeu? Mais com aquele gênero que faz sentido pra ele. Eu tô olhando as caras da Lara, eu tô pensando, será que ela tá achando uma loucura? Isso faz sentido nenhum que esse menino tá falando. Mas faz, porque quando você está lidando com pessoas com demência, eles têm mais dificuldade de criar algo, né? Porque uma criança no hospital, por exemplo, vai cantarolar muito mais facilmente. Ele vai inventar a música, o dinossauro, e nananã, a gente já vai conseguindo. Mas eu acho interessante isso que você fala, acho que deveria escrever sobre isso, porque tem alguma coisa também é um processo transferencial, a terapia. Então, eu acho que daria um belo artigo você escrever sobre isso, sobre essa característica eu achei que foi interessante, na verdade, pensar assim, como eles não conseguem te entregar algo pela própria demência, você dá essa base para iniciar um processo, mas aos poucos vai se misturando esse sonoro até que o do paciente fique mais Evidente. Eu acho que não tem nada escrito sobre isso. Acho que não. Não tem quase nada escrito, né? Tem. sobre Exatamente. trabalho com idoso na doença, principalmente no Brasil, né? Pois é uma coisa que eu tenho tentado mudar. Vocês viram, eu nem atualizei no WhatsApp, preciso melhorar nisso. Mas é isso aí. É exatamente o que eu tentei dizer. Porque até mesmo no início do processo, você não conhece aquele paciente tão bem, né? Então, você precisa levar algo. Mas aí você vai saindo, porque um dos objetivos da terapia é a autonomia, certo? Então, quando o meu paciente está conseguindo usar a música na casa dele sem mim, e aquela música tem um efeito terapêutico, está sendo um processo bem sucedido. Então, eu vou saindo na medida que aquele paciente vai tendo mais autonomia na composição também, né? Então, vamos para essa daqui. Um baião, tá? Essa é uma paciente que eu tocava muito asa branca com ela. Então, quando eu mostrei o baião, ela escolheu o baião. Lavo a louça,
louça suja, uso a bucha, uso água pra enxaguar e um pano pra secar. A panela muito suja, com bombril vou arear, e depois de limpa e seca, no armário vou guardar. Gosto de lavar a louça, é um serviço que aparece, porque uma pia suja ninguém merece. Depois de lavar a louça, para a pia vou olhar se tem lixo lá no ralo, na lixeira vou jogar. Com essa missão cumprida, o serviço aparece, porque a pia entupida ninguém merece. Aí, obrigado. Méritos da paciente também. Aqui tem todo o processo, vocês percebem? Começa com lavar, secar, guardar e depois. Não pode deixar a pia lá suja, né? Então você tem que jogar tudo no lixo. Então tem todo o processo, e aí funções executivas, memória operacional, né? Memória semântica, tudo tá aqui. Aquele monte de memória que a gente olhou lá na primeira vez que falou das várias memórias, quase tudo está aqui, muita coisa está aqui, mas de forma contextualizada, de forma que faça sentido para aquele paciente. Eu costumo dizer que é difícil tirar essa visão de aula, porque a sessão não parece uma sessão de terapia, porque tem muito do cotidiano inserido naquela sessão. Mas eu sei que é terapia, eu sei que o musical está servindo ali para a qualidade de vida, eu sei que tudo ali está com um propósito, né? Mas para a pessoa, ela está de boa, só curtindo a música, entendeu? Alguma pergunta, comentário sobre? Obrigado. Eu sei que não precisa ir lá pro lado, mas é um tique. Essa daqui é uma paródia. Essa é uma paródia, adivinha de qual música? Asa Branca. Asa Branca. Eu desafio vocês a cantar comigo, porque isso daqui também é uma coisa interessante. Quando você conhece a melodia e você se depara com a letra, parece que você já está meio caminho andado para aprender a cantar a música, né? Então, isso é uma potência da paródia que ajuda na hora de chegar naquele objetivo desejado. Eu vou diminuir um pouco as introduções para a gente cantar mais rápido. Começou atrasado um pouquinho, mas daria para ir mais um pouquinho ou não? Daria, acho que a gente começou 12h15, né? O que vocês acham? Ou vocês querem ir embora? Não, dá para continuar um pouquinho? Então vamos lá. Essa porque tem mais duas músicas, eu vou tentar ser mais rápido. Pera aí, desculpa, é porque eu tenho que passar aqui e lá, eu tenho que voltar aí. Vamos lá, me ajuda a cantar. Gosto muito de bordar, me cuidar e trabalhar, ser positiva e otimista, estar com a família e passear. Ser positiva e otimista, estar com a família e passear. Vamos seguir. Comer doce, viajar, voltar pra casa
casa e descansar. Dormir, acordar tarde, socializar, batendo rua. Dormir, acordar tarde, socializar, batendo rua. Se atualizar, lendo o jornal, ler poesia ao som da chuva, fazer amigos e bater papo, bajular os netos e abraçar. Fazer amigos e bater papo, bajular os netos e abraçar. Coloquei nessa paródia o que é sempre bom lembrar, o que faz bem por toda a vida, traz alegria ao recordar. Coloquei nessa paródia o que é sempre bom lembrar, o que faz bem por toda a vida, traz alegria ao recordar. Parabéns, você tá aí. Olha o tanto que é incrível, vocês nunca leram isso, vocês conseguiram cantar, por quê, gente? Olha. Vai usar atividade de estimulação cognitiva, sem vocês têm a música, percebe? Tanto que é incrível. Claro, né, que vocês têm formação musical, tudo isso é levado em conta. Tô tirando o violão, nem sei por quê. Mas na hora de atuar, né, esses efeitos parecem milagres, né? Você cantar uma música, uma letra sem nunca ter lido aquela letra, é o que mais acontece, né? É uma coisa assim, sabe? É aquele efeito que eu falei, você chega na casa da pessoa, ela tá totalmente distante, né? Em um outro mundo. Você começa a cantar, a pessoa, sabe? Parece milagres do dia a dia. Tem... aqui, quem que está sendo trabalhado com a memória? Ao curto prazo, assim, é mais difícil relacionar, porque, entendi. No caso de vocês que estão cantando pela primeira vez, seria isso? Também? Entendi. Nesse ponto, aqui eu estou tentando fazer ela lembrar o que ela gosta de fazer. Entende? Então aí trabalharia isso. Eu estou tentando trazer para ela quem ela é, a identidade dela, a memória autobiográfica, as coisas que ela gosta de fazer. Porque é algo que se perde. Quem sou eu, qual é o meu nome, o que eu gosto, o que eu não gosto. Isso é algo que se perde. Eu tenho netos, entendeu? Então, são informações básicas. Eu já fiz isso com um paciente mais comprometido, que era só um texto. Mas como nessa fase da demência era possível colocar música, então eu coloquei na música. Essa estrofe que a gente repetiu, ela é o fechamento do meu objetivo de fazer essa paródia. Coloquei nessa paródia o que é sempre bom lembrar. O que faz bem por toda a vida, traz alegria ao recordar. Então, é basicamente o objetivo de trabalhar essa música daqui, né? Autobiográfica, identidade, memória de longo prazo, memória semântica para saber o significado dessas palavras e tudo mais. Então está tudo sendo estimulado. Essa música é aquilo que eu exemplifiquei, do início do processo versus o final. Vou tentar cantar rápido, para a gente não comprometer o tempo de vocês. Aí vocês vão perceber a diferença do musical nela, porque essa foi composta no início do processo e a outra no já mais adiantado, né? Depois de várias sessões, talvez 1 ano de processo, foi a outra. Essa paciente tem um vínculo muito forte com o trabalho.
Então ela gosta demais, como se fosse a segunda família do trabalho. Então ela se sente muito bem quando vai trabalhar. O trabalho está cercando a vida dela o tempo todo, muitos anos trabalhando no mesmo lugar. Então é muito importante. É muito importante esse tema para ela. Esse eu nem precisei fazer aquela sessão de escolher tema, já tinha esse tema como um objetivo para trabalhar. Então o tema é algo que move o paciente. Mas a música precisa estimular várias áreas. Então nessa música eu estou ajudando ela a lembrar a função que ela desempenha lá na empresa. Qual é a atividade que ela faz, né? Quais os cuidados que ela tem que ter, né? O que que ela precisa fazer para sair de lá. Repito, não está em um estágio tão avançado para não saber disso. Mas o meu objetivo é atrapalhar a progressão da doença, estimular as habilidades para mantê-las também, né? Então é isso aí que está nessa letra. Gente, peraí. Essa aqui. No trabalho eu faço exercício físico e exercício cerebral. Chego no horário e bato ponto. Com as amigas faço um lanche bem legal. A diretoria me liga pedindo pra levar as pastas pro RH. No arquivo vou pegar as pastas, sempre pela letra inicial. Processo por processo, letra por letra. João com J, Maria com M, Paulo com P, Natália com N. A pasta encontrada é hora de escanear, com o dever de despachar. Depois de escaneado é melhor tomar cuidado. O armário é muito alto e a hora é de guardar. Processo por processo, letra por letra. Ana com A, Roberto com R, Fernando com F, Helena com H. Processo por processo, letra por letra. Tiago com P, Sebastiana com S, Ludmila com L e Glória com G. 16 e 26 eu paro o ponto de partida. Bato ponto em ponto às 17h30. No aplicativo chamo o Uber para ir pra casa descansar. Chego no meu lar às 17 horas. Gosto de trabalhar, mas mais ainda de ir embora. Trabalho no trabalho, descanso em casa. Salário do trabalho, conforto do lar. Trabalho no trabalho, descanso em casa. Amigos e família em todo lugar. É difícil tocar essa música. Claro que faz parte também da musicalidade, né? Mas eu tive que trazer esse jeito de tocar, mas respeitando a melodia que se repete várias vezes, uma melodia mais repetitiva, a ênfase nas letras, né, e nos nomes. Então o musical serviu nesse sentido, mas vocês vão ver o quanto é mais potente, né? Na verdade eu que vejo, porque a reação ao cantar a outra música é outra, assim, né? Parece que faz um efeito ainda melhor com a musicalidade da pessoa. Eu falei já, né, sobre o que a gente trabalhou nas fases ali, na atividade que ela faz. Tem alguma pergunta, alguma coisa para falar sobre a outra música? Não? Eu orei. Sim, eu acredito que a minha pergunta é mais sobre o processo. Depois que você costuma terminar, né, essas canções, essas composições, você costuma repeti-las dentro das sessões para que o paciente possa, né, estar se recordando?
Sim. Ela se torna, talvez, a música que eu mais utilizo depois. Porque ela deixou de ser uma composição musical e passou a ser uma recriação musical. Uma recriação musical hiper mega pessoal, entendeu? Uma recriação musical como se eu ligasse pro Tonico e Tinoco e falasse: faz uma música sobre mim e para mim que eu vou cantar, entendeu? Então ela se torna um estímulo assim de recriação musical extremamente potente, porque é algo sobre ela, é algo que ela gosta, é algo que ela faz todos os dias sistematicamente. Então usá-la como recriação musical é assim essencial. Então eu volto nessa música sempre que eu quero trabalhar a linguagem, né? Ana com A, Helena com H, né? Tá trabalhando linguagem. Volto nessa música sempre que eu quero trabalhar o horário, né? O horário de chegar em casa, o horário de sair, o horário de chegar no trabalho, se acontecer de se perder nas horas e atrasar. Então, tipo assim, tem vários motivos para voltar nessa música específicos. E a minha ênfase no verbal vai ser dentro do meu objetivo. Se é linguagem, a minha ênfase vai ser processo por processo, letra por letra, né? Que é a parte que ressalta mais essa parte da linguagem, essa habilidade específica. Se é orientação, eu vou focar mais no horário de saída e no horário de chegada, né? Que horas que você chega, por mais que a música não está falando, que horas que você bate o ponto na hora que você chega, o que você faz antes, o que você faz depois, né? É o horário de quê? De almoço, de lanche, né? Então tudo isso o verbal traz o contexto e a música ela potencializa esse contexto, porque aí através da melodia a memória ela é mais facilitada, sabe? A gente consegue lembrar mais quando a música está martelando ali na nossa cabeça. Então é uma junção das duas coisas. Eu também vejo o seguinte, porque a escuta terapêutica, ela atravessa aí todo o tempo, né? Porque, vejam, alguém que mexe com prontuário, com processo, né? Às vezes é um trabalho um pouco de visibilidade pública, né? A pessoa que... Eu já trabalhei na juventude em cartório, eu que mandava as fichas, né? Para reconhecimento de firma, quando ainda era papel. Você fica colado com um monte de papel, mas não dá para colocar. Se você é com N com N, você atrapalha a rotina do seu colega amanhã. Você colocou, se você coloca errado na gaveta, mas são trabalhos bem invisíveis, pouco respeitados, né? Provavelmente. Então, assim, tem uma escuta que escuta esse ser, né? Que vive disso, sustenta disso. Então, acho que além da cognição, né, tem toda uma questão da validação da pessoa, né, que acabou atribuindo ao trabalho muita importância, como muitos de nós, né, você vai se apresentar e fala: eu sou médico, eu sou musicoterapeuta. Parece que é coisa da identidade também. A identidade nossa, às vezes, é o nosso trabalho, né? Exatamente, de dar escuta para isso, né, de valorizar isso. Ainda mais se tratando de uma pessoa que sempre trabalhou nesses cargos que geralmente não tem tanto destaque, como você comentou. Então, é muito, muito importante isso. A próxima música também Fala um pouco sobre isso. sobre um papel que ela desempenha no trabalho também. E para vocês verem o quanto esse trabalho é importante e está sempre inserido. Uma música que não tem nada a ver, né? Mas é algo que ela faz lá para as colegas, no almoço. É a mesma paciente. Mesmo paciente. Essa já é do processo terapêutico mais desenvolvido, né? Talvez 1 ano já de processo terapêutico. Então, até em um outro tema o trabalho vem, portanto que ele é importante e eu preciso dar escuta a isso. Deixa eu tentar aqui. Eu vou te contar o que fazer no almoço. Um almoço simples e que fica bem gostoso. Começamos com arroz, refogando na panela, cozinhando com tempero e alho até o ponto você espera. O feijão descongelado é meio caminho andado. A panela está no fogo com feijão
Um bife delicioso está na hora de passar, temperado com sal e alho na frigideira pra fritar. É muito importante a cebola colocar, um bife acebolado agrada o paladar. A salada com pepino e alface, repolho, cebola e tomate. Às vezes coloco maçã e o pimentão. Depois tempero com sal, azeite e limão. Não vamos esquecer de fazer a farofa. Frita a carne com óleo e coloca a cebola. Tira a panela do fogo e mistura com farinha de mandioca. O almoço está pronto para servir a senhora. O almoço está pronto para servir a senhora. Aí o contexto do trabalho é esse, porque no trabalho ela tem a função de fazer a salada. Aí ok, né, fazendo a composição, a salada apareceu lá, beleza. Quando foi a hora de dar um nome para a música, qual o nome? O almoço das senhoras, né? Eu já me liguei, então essa parte é uma parte importante que ela tem uma evidência entre as colegas. A minha função é fazer a salada. E aí no finalzinho aqui, que já foi depois de ter colocado o nome, a gente precisa fazer uma coisa para encerrar essa música, porque parece que não acabou, né? Tipo assim, parou na farofa e não acabou. Aí ela deu essa frase: o almoço está pronto para servir as senhoras. Ou seja, né, ela e as colegas de trabalho. Então eu estava fora do trabalho, mas ainda assim entrou no trabalho porque era um tema muito importante. E aqui a gente traz uma coisa muito importante também, que é a cozinha, né? Esse processo de cozinhar exige muita ordem e organização no sentido de ingredientes, de comprar, de lembrar de comprar, de preparar, de tirar do fogo, de colocar para descongelar o feijão, coisa que muitos de nós esquecem sempre, né? Então, coisas que fazem parte do dia a dia, que estimulam a memória, que é o nosso caso, a memória na música, mas que está inserido na vida da pessoa. Não é uma coisa desassociada. Agora é o momento da terapia e não pense em mais nada. Não, essa terapia ela vem quase que subliminarmente, sabe? Ela está sendo trabalhada ali, mas parece que ela está em um ambiente diferente, assim. E no começo eu achava um pouco ruim, né? Mas depois eu comecei a entender, porque quando eu enxergo o paciente com essa necessidade de autonomia, que é um dos objetivos do paciente, eu percebo que quanto menos relevante eu for para o pensamento dele, maior o meu sucesso. Não quero ir lá e gerar uma dependência nele. Então, se ele esquece de mim, mas está cantando comigo e tocando comigo, já é um resultado legal. Então, é isso aí. Alguma pergunta, alguma fala? Será muito bem-vindo. Será um prazer. Sucesso. Muita gente siga seu caminho, porque realmente a geriatria está precisando. Eu vejo que o plano do médico, quem mais paga essa idosa é o top, né, da gastação. E eu funcional como entender porque o valor é lá na capital, todos os profissionais e a luz. A população não tinha esse envelhecimento tanto quanto tem hoje. Então, tem aumentado o número de idosos e não tem especialização para atender esses idosos. Então, eu costumo falar com todo respeito. Tem musicoterapeuta que atende idoso? Tem. Mas que atende só idoso, eu acho muito difícil encontrar, entende? Por medo, né, de não ter como pagar os boletos, porque é um desafio mesmo.
Mas eu acho que o idoso é uma pessoa que necessita dessa visão focada, sabe? Um foco nesse quadro clínico específico. Então, vocês que estão formando podem pensar nisso. Vão ter desafio, mas é uma área que está crescendo, como você disse, né? A população tem envelhecido. Você falou, eu pretendo criar jogos, alguma coisa que desenvolveu cognitivo. Isso para mim parece que é uma cozinha assim, parece um monte de. E a coisa que mais me interessa é a criação de alguma coisa que seja jogos. Jogos virtuais, né? Que tem muito em música, mas principalmente os físicos mesmo, o processo. Eu acho que talvez a deficiência visual se me atrai muito, precisamente, mas eu acho que vai para a geriatria, vai para qualquer outro uma demanda mesmo específica que esteja comprometendo a população. Isso me interessa. Esse pessoal não tem tudo essas. Geriatria é um, autismo é outro, seria a musicoterapia já, porque é a meio dela, né? Muito conhecida pelo autismo.